Olá, abençoados, graça e paz aos irmãos aqui presentes, a vocês aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui com vocês, virtual, e aqui com os irmãos, presencial. Esse é o tema, queridos, João, o caminho até Cristo. Cristo, o caminho até Deus. Amém? Vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento do Criador, mediante a pregação da palavra. Prestem muito atenção no que vocês vão ouvir, porque esta mensagem é uma daquelas mensagens que liberta a mente do Filho de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3, olha o que está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então isso foi uma profecia messiânica acerca de João Batista. Então, Isaías já profetizava a vinda de João. E qual era o ministério, o serviço de João? João, ele viria preparar o caminho até o Senhor Jesus Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isto foi uma profecia acerca de João Batista. 40, versículo 4, Isaías ainda. Todo vale, olha que lindo, ó. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Nossa, essa leitura aqui parece que o profeta está falando de um trator. É, irmão? Você viu um trator, quando vai abrir um variante, né? Vai abrir um caminho, sai quebrando tudo, sai quebrando as montanhas, quebrando pedra, derrubando madeira. O bicho é forte, o bicho sai quebrando tudo. Olha que profecia acerca de João Batista. O que era que João Batista iria fazer na mente do povo de Deus? Como uma máquina, como um trator que iria preparar o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então o homem vinha para preparar o caminho para o Senhor. O homem vinha, o profeta vinha para preparar o caminho até Cristo. Amém? Olha lá. 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá. Claro, o Senhor iria se manifestar entre os homens, toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Era a palavra de Deus e iria se cumprir. O verbo teria que se revestir de carne e habitar entre os homens, porque toda a carne iria contemplar a sua glória. E o apóstolo João disse lá nas suas cartas: nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Amém? A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Olha lá, olha aí, olha ele chegando aí, ó. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha a profecia de Isaías se cumprindo acerca de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está onde?
próximo o reino dos... João disse que estava próximo ou estava longe? Os evangélicos até hoje estão esperando o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Porque quando o teu reino vier, querido, no tempo de João, naqueles dias, João já disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Já tem mais de 2000 anos e o povo dizendo: está próximo, vai chegar, não chegou ainda. Estava próximo de João. Próximo é logo ali, não é daqui a 2000 anos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 3:3 Mateus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Viu aí? Viu as profecias se encaixando? Aquilo que Isaías profetizou acerca de João é confirmado no livro histórico de Mateus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, houve a profecia em Isaías, e aqui João está pregando, batizando nas águas e preparando o caminho do Senhor. Continuando, 10, Mateus 3:10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Lembra lá da profecia de Isaías? Ele vai derrubar tudo, ele vai aplanar tudo, ele vai limpar tudo, ele vai preparar o caminho do Senhor. E como era que esse homem ia preparar o caminho do Senhor? Assim? Filho, olha... Não, esse homem de fato vinha cuspindo, desculpa a expressão, cuspindo fogo. Ele vinha para acabar mesmo, a ponto de olhar na cara do rei e dizer: você é um adúltero, você está com a mulher do teu irmão. E por isso, por esse motivo, mandaram decapitá-lo na prisão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo, será queimada. Por quê? Porque a voz que foi profetizada em Isaías, que iria clamar no deserto, ela já estava clamando no deserto da Judéia, nas mentes do povo de Deus. E ele já dizia: árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Porventura, João estava olhando para o pé de pinheiro, para o pé de maçaranduba? Não, irmão, João estava olhando para as pessoas e dizendo: olha, quem não produz fruto vai ser cortado, porque eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem está entendendo? Vamos lá? 11. Eu vos batizo com água, preste muita atenção. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo. E ele acrescenta essa força de expressão: e com fogo. Fogo é sinônimo de juízo. Jesus iria se manifestar para batizar os filhos com o Espírito Santo e com fogo queimar as árvores que não produziam fruto, que eram os filhos da perdição. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque o juízo de Deus iria se manifestar como se manifestou como fogo consumidor, como diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Tem mais? 12, olha lá. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente ou limpará em parte? Limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo
inextinguível, ou seja, que não se apaga. Você consegue imaginar Jesus com a pá na mão? Eu vou aqui tirar isso aqui, eu vou limpar isso aqui. Não, irmão, isso aqui é uma figura de linguagem. O problema da religião é que lê isso aqui e quer entender tudo ao pé da letra. Não, é porque Jesus vai... Não, mas limpará com a pá, ele tem a pá na mão, é no sentido de separar, limpar, recolher os trigos, está falando de acolher os filhos e queimar a palha, os da perdição, no fogo, no juízo. João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era quem? João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, por intermédio de João, ele veio testificar a respeito da luz, e é por isso que ele estava batizando. E por intermédio dele, quem acreditava, recebia o batismo nas águas, porque ele veio justamente para isso, para testificar a respeito da luz. Mas ele era luz? João 1, 8 e 9. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Então a verdadeira luz era Jesus. Jesus, ele era a verdadeira luz que iria iluminar todo homem que estava vindo ao mundo. João, capítulo 1, versículo 19. Eu estou lendo, não vou explicar muito, porque são textos objetivos, textos muito claros. João 1,19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém. Enviaram quem? Sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Olha aí que interessante. João foi enviado por Deus, mas quem mandou perguntar quem era ele, de onde ele veio e quem enviou, não foi o da religião X, da religião Y, não foi o ateu, não foi o pecador miserável, foi justamente os pastores da época, justamente os sacerdotes e os levitas. Observe se não é assim na sua vida. Você começa a falar da graça de Deus para as pessoas. Não vem de lá para cá um católico: ô irmão, como esse negócio é raro. Não vem de lá para cá um espírita: vem cá, rapaz, você está aprendendo isso com quem? Não vem de lá para cá um ateu: rapaz, eu nunca ouvi isso não, que negócio é esse? Não vem de lá para cá um bandista, não vem de lá para cá um TJ, não vem de lá para cá um muçulmano, um budista, um hinduísta, não vem. Quem vem? Quem vem? Os evangélicos. Que negócio é esse, rapaz? Como assim? Você aqui sacrificava? Você aqui dava lugar? Você aqui dava terra? Você aqui entrava no monte? Que negócio é esse agora? Porque são justamente os religiosos de onde você saiu que questiona o teu posicionamento na graça de Deus. Aí, os sacerdotes e os levitas mandaram perguntar: quem és tu? Quem sou eu? João dizendo: quem sou eu? Eu fui enviado por Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eles queriam saber: quem és tu? Assim faz conosco que ministramos a graça. Quem é esse pessoal aí? Quem é o pastor deles? Quantas igrejas ele tem?
Qual ramificação eles fazem parte? Cadê o pastor presidente? Que negócio é esse? Que verdade que esse povo está pregando? Cadê a doutrina? Quem és tu? Viu aí? Os próprios religiosos, que naquela época eram os sacerdotes e os levitas. 20 e 21, livro de João, capítulo 1, 20 e 21. Ele confessou e não negou, João Batista. Confessou: eu não sou Cristo, disse João. Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Olha que interessante, preste muita atenção nisso aqui, ó. Quem é, pois? És tu quem? Elias? Como assim? Mas Elias tinha o quê? Morrido, né, irmão? Elias estava vivo aqui na época de Jesus? Não. Mas havia uma profecia em Malaquias 4:5, que antes do juízo de Deus, Elias iria aparecer. Então, quando eles viram João com as mesmas características de Elias, o que era que Elias fazia no antigo pacto? Elias era conhecido como o profeta do fogo, o profeta que veio restaurar a adoração de Israel. Elias era conhecido como o profeta brabo, que andava com roupa de vestes de animais. Então, quando eles viram João Batista nas mesmas características, os levitas e os sacerdotes olharam e disseram: rapaz, quem é esse cabra aí? Começaram a tremer. Quem é esse cabra aí, rapaz? Ele está andando de roupa de animais, pele de animais. Ele está comendo gafanhoto e mel silvestre. Será que esse camarada aí é Elias? Porque era Elias que andava assim. Quem és tu? És o Cristo? João disse: não. És tu Elias? Será que é Elias que chegou? Se é Elias que chegou, morderam as unhas, Se é Elias que está aqui, o juízo de Deus está próximo. Eles começaram a temer, porque se de fato João dissesse: eu sou Elias, aí eles iam se acabar, porque saberiam que o juízo de Deus estava às portas, porque já estava profetizado em Malaquias. Nós vamos ler: és tu Elias? Ele disse: não sou. Quando ele disse eu não sou, o povo perdeu o medo dele, perdeu o respeito. Eu pensei que tu era o Cristo. Não é. Eu pensei que tu era o pastor presidente da convenção. Não é. Eu pensei que tu era Elias, o profeta do fogo. Não é. Então você é um fanático. Vocês em graça? Vocês são fanáticos, vocês são doidos. Não tem ceia, então não é de Cristo. Não batiza nas águas, então não segue João Batista. Não profetiza na vida das pessoas, então não age como Elias. Quem é vocês? Vocês é um grupinho aí. Foi isso que fizeram basicamente com João Batista. És Cristo? Não. És Elias? João disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Agora, João era ou não era um profeta? Era. Mas o que foi que João disse? Não. Por que João disse não? Se ele era um profeta. Então, irmão Elcio, João mentiu. Não, irmão. João não mentiu, não. Sabe qual é o problema da religião? É o eu sou. Porque eu sou pastor, presidente, eu tenho um anel de teologia, eu sou doutor em divindade. O que foi que Paulo disse à igreja da Galácia? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando chegaram para João Batista e disseram: olha, Jesus está arrebanhando multidões. Sabe o que foi que João disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua.
João Batista era ou não era profeta? Era, mas ele não queria tocar trombeta. É porque eu sou profeta e xarabarabarabarabarabara. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Não, irmão. João era profeta no dom. João era profeta de Deus, mas ele não queria mostrar para ninguém que ele era profeta. Você em graça não tem que provar nada para ninguém. Você tem que crer em quem você ou quem você é de fato. Mas irmão, se você não disser que é o pastor, ninguém vai querer sentar para lhe dar ouvido. Irmão, se você não disser que é o presidente, se você não disser que é ungido, e é por isso que a religião fica porra aqui conosco, porque eles querem ostentar títulos, e nós queremos manter a simplicidade do evangelho da graça de Deus. És tu profeta? Ele disse, não. Por quê? Porque se ele dissesse eu sou profeta, aí o povo passaria a respeitar, não por causa da mensagem, mas por causa do cargo, título. Você já viu isso? Você já viu que tem membro de igreja que respeita o pastor? Não é pelo caráter do pastor, não é porque o pastor compra e paga, não é porque o pastor é honesto, eles respeitam porque eles têm medo. Porque o homem é o quê? Pastor. Se você não se submeter a mim, eu não dou carta de recomendação. Se você não se sujeitar a mim, eu não oro para Deus abrir porta. Se você não se dobrar a mim, não fazer o que eu mando, eu não oro, não intercedo pela sua vida. Aí o povo com medo, o que seria de mim sem esse pastor na minha vida? Com medo do título. Em graça, não tem isso não, irmão. Se você quer me respeitar nesse sentido de me considerar, tem que ser pelo meu caráter, pela minha personalidade, não por aquilo que eu estou exercendo. Eu não quero que meu irmão, por exemplo, de carne e sangue, me respeite, porque eu sou pastor de uma igreja, tá? Pastor aqui, tá? Eu tenho que dar um exemplo para que as pessoas vejam em mim que eu sou digno de ser levado a sério, como qualquer um de nós. Não, a época aquele pastor, quantos estão aí ostentando o título de pastor? E são ladrões, prostitutos, adúlteros, mentirosos, 171. E aí? Mas não é pastor? Não é apóstolo? Não ostenta título? Para quê? Então é por isso que João não queria dizer que ele era profeta, porque João queria ser conhecido pelo ministério que ele estava exercendo, e não pelo dom para ser chamado. Tem mais? João 1:22, olha lá. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Fala ao João. Tu não és o Cristo, tu não és Elias, e tu agora está dizendo que não é profeta? Quem é você, pelo amor de Deus? Ô irmão Elcio, quem é você, irmão Elcio? Tu veio da onde, irmão? Quem te consagrou, irmão? Não precisa ficar tentando. Não, irmão, fique em paz. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Fala alguma coisa. És o Cristo? Não. És profeta? Não. E tu és o quê? Olha o que João disse. João 1:23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João estava respaldado aonde? Nas Escrituras. Nós que ministramos a graça, o nosso respaldo é aqui, no Evangelho. Não é na igreja que o pastor consagrou e deixou de consagrar. Não é na carteirinha de pastor.
O nosso respaldo está nas Escrituras. João disse: o meu respaldo está no profeta Isaías. Diz alguma coisa de ti mesmo, João disse. Eu sou doido, rapaz. Se você diz alguma coisa de você mesmo, você está se justificando. Agora, quando você diz algo da palavra, é com você e a palavra. Irmão Elson, nós estamos em graça. A prática do homossexualismo é errado, irmão Elson? Você quer a minha opinião? Está aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Lê. Eu não vou dar minha opinião para você usar a minha opinião contra a minha pessoa. Ah, você é homofóbico, porque vocês... Não, irmão Elson, beber demais e cair e levanta, beber, cair, levantar, beber. É errado? Vocês gostam, né? Ah, é a minha opinião? Se eu dou a minha opinião, você pode discordar. Está aqui, ó. Irmão Elson, só foi uma coisinha que eu fiz. Ai, detalhe, eu estou falando irmão Elson como alguém estivesse me questionando, mas serve para mim também. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que o Evangelho diz. Goste ou não goste, aceite ou não aceite. É o que o Evangelho declara. Então João não deu uma resposta de si mesmo. Diga-nos quem é você então. Fala alguma coisa de você mesmo. Já pensou se João dissesse: aleluia, eu sou o maior profeta da Bíblia. Eu profetizo o oculto, o escondido e o profundo. Aí eu, charlatão. Não, João disse: não, ainda não. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista, ele veio como um caminho até Cristo. João 1, 29. No dia seguinte, olha aí, começa a mudar aqui a visão, né? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, olha o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Pecado aqui é a transgressão da lei, tá bom? Para tirar o pecado, necessariamente tinha que tirar a lei, ou cumprir a lei. Porque a transgressão, ou seja, o pecado, era a transgressão da lei. Para que Jesus tirasse o pecado do mundo, Jesus também tinha que rasgar a lei, ou seja, cumprir a lei. Então João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João foi o caminho até Jesus. Agora Jesus vai ser o caminho até Deus. Você sabia disso? Tem gente que está ainda no caminho de João. Ô irmão Elcio, qual é o caminho de João? Batizar nas águas, ungir com óleo, todo aquele sistema legalista da época de João. E tem gente também que ainda está vivendo no caminho de Jesus de Nazaré. Nós já temos uma mensagem aqui no canal que Jesus não é mais o caminho. Como assim, irmão? Se eu não estou no caminho até Jesus, que era João Batista, e eu não estou no caminho que é Jesus, eu estou aonde mesmo? Vamos lá. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, observe que João já está dizendo, entre linhas, o meu ministério está acabando. O meu papel, a minha função, o meu trabalho já está finalizando. Eu já preparei o caminho do Senhor, já apresentei, estou apresentando aquele agora que será o caminho até Deus. João, olha, João não era o caminho até Deus. João Batista foi o caminho até Jesus. O caminho até Deus não foi por João, foi por Jesus. Olha aí, 31, João 1,31. Eu mesmo, aqui é João Batista declarando:
eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado ao Brasil, ou não, a Israel. Agora você está entendendo a importância do batismo de João Batista? Nós que não batizamos nas águas, nós não tiramos o mérito de João. O batismo de João foi necessário. Para quê? Ou até que? Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, queridos, o batismo de João Batista era para manifestar ou apresentar Jesus a Israel. Era para apresentar Jesus a Israel. Por quê? Porque João Batista, ele era o caminho até Jesus. Ele tinha que apresentar Jesus aos judeus. Quando ele apresentasse Jesus aos judeus, ele se retirava e Jesus entrava em cena. Viu? Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado, eu gosto de uma tradução que diz apresentado, manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Só por esse motivo ele veio batizando com água, para apresentar Jesus a Israel. Por quê? Porque ele era a voz que clamava no deserto, que estava preparando o caminho do Senhor. Olha lá, 33, João 1, 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pronto, acabou aqui. João Batista cumpriu cabalmente o seu ministério. Foi profetizado lá em Isaías, ele seria aquela voz que iria clamar no deserto, ele estava preparando o caminho do Senhor, até que o Senhor chegasse. O Senhor chegou, ele agora precisa se retirar. Ele mesmo declarou assim: o convidado se alegra no casamento do noivo. O noivo é que é dono da festa. João disse: eu preciso me alegrar na festa dele. Por quê? Porque começaram a colocar na mente de João que João tinha que ter inveja de Jesus. Olha, Jesus está batizando mais gente do que você. Jesus está arrebanhando a multidão. João disse: não, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir, porque nada o homem tem se do alto não for dado. Então ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Quando Jesus foi ter com João para ser batizado, João disse: não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: João, por agora, indicativa de um tempo, por agora é necessário, para que se cumpra toda a... Por agora. Então entendemos que o batismo de João era um batismo transitório, que iria desvanecer, que iria acabar. Por quê? Porque João disse: aquele que me mandou batizar com água, disse que aquele que tem o Espírito Santo, é ele que vai batizar com o quê? Com o Espírito Santo. Então João preparou o caminho e caiu fora. Mas não, o povo até hoje quer viver no caminho que João estava preparando. Vamos lá, vamos continuar no crescimento. Mateus 11, 10. Olha que coisa, irmão. Jesus falando, este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, ou anjo, em outra tradução, que dá no mesmo sentido. O meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de quem? Diante de ti. Viu aí? Jesus está falando aqui acerca do próprio João.
Aquilo que estava profetizado em Isaías, que João se utilizou para dizer que falava dele, Jesus também se apropria da mesma palavra profética e diz: é ele aí, ó. Este é de quem está escrito. Está escrito aonde? Em Isaías. Eis aí, eu envio diante da tua face, ou seja, na frente de ti. Ele vai primeiro, e João começou primeiro. O meu mensageiro, era mensageiro de Deus, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então João veio justamente preparando o caminho para quando Jesus chegasse. Amém? 11:11, Mateus. Jesus dizendo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você sabe o que é isso aqui? Jesus estava dizendo o seguinte: depois que eu manifestei a palavra, quem está em mim é maior do que o maior profeta do Antigo Testamento, que foi João Batista. Porque João Batista ainda estava vivendo em um ministério de condenação e morte. Mas quando Jesus chegou, ele trouxe a graça e a verdade. E a graça ia promover vida na mente das pessoas. Em outra tradução, essa passagem diz: dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Não há profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:13-15, olha lá. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até João. Aí está o povo aí profetizando hoje. Esse que eu te digo, esse que eu te falo, esse que eu te mando, esse que eu desmando. Todos são todos, irmão. Todos os profetas e a lei, é bem interessante, todos os profetas e a lei de Moisés profetizaram até João. Chegou de João, acabou, porque João era aquele que estava preparando o caminho até Cristo. Cristo chegou, acabou a preparação do caminho. Agora Jesus é o caminho. Agora que eu estou falando, depois que ele chegou lá, não hoje, calma aí. Agora olha interessante isso aqui, ó, versículo 15. E se quereis reconhecer, ele mesmo é quem? Ih, rapaz, lembra lá quando mandaram perguntar a João? Tu és profeta? João disse não. Tu és Cristo? João disse não. Tu és Elias? João disse não sou. Como eu falei, por que eles tinham medo de Elias? Porque havia uma profecia que antes do juízo de Deus, Elias iria aparecer. Aí João disse não sou Elias. Aí Jesus vem e diz: e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Imagine Jesus dizendo isso, irmão. O povo ficou perturbado. Como assim? Mas os sacerdotes e os levitas mandaram pessoas perguntar a ele: tu és profeta? Não. Tu és Cristo? Não. Tu és Elias? Ele disse que não. Como é que Jesus agora aparece dizendo: ei, ele é o Elias que havia de vir? Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, nem todo mundo iria entender o mistério, nem todo mundo iria compreender a mensagem, como até hoje. Sabe por quê? Porque até hoje os futuristas
estão dizendo que antes de Jesus voltar, Elias tem que vir. Porque as duas testemunhas do Apocalipse, eles dizem, é Elias e Moisés. Só que tem um detalhe, Elias e Moisés, como as duas testemunhas do Apocalipse, já vieram no Monte da Transfiguração. Quando Jesus estava lá no monte orando, e apareceu para ele Elias e quem? Moisés. E Pedro disse, que bom que estamos aqui. Vamos fazer 3 cabanas? Vamos fazer aqui 3 congregações? Vamos fazer aqui 3 igrejas evangélicas? Uma para o profeta Elias, outra para o profeta, ou aquele que trouxe a lei, Moisés, e outro para o Senhor. E aí ouviram uma voz bradando do céu, esse é meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvi. Não era para ouvir Elias, que representava os profetas, porque a lei e os profetas vigorou, durou até João, que foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Não era para ouvir Moisés, porque a lei e os profetas vigorou até João. Era para passarem a ouvir o Filho, Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 1, lá no versículo 1, Paulo disse, antigamente, Deus falava muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então Jesus disse, se quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Por quê, querido? Quando a profecia de Malaquias diz que Jesus, que Deus iria enviar Elias antes do juízo, não era Elias o personagem, não, mas era o mesmo Espírito. Como assim, irmão? Então o Espírito de Elias se reencarnou em João? Não, no mesmo Espírito. É diferente de ser o mesmo Espírito. Imagine que alguém está no mesmo Espírito que o irmão Elcio. O que é isso? É estar alinhado com o irmão Elcio. O que é alguém estar no mesmo Espírito seu? É alguém estar ligado contigo. Está no mesmo Espírito, não é o mesmo Espírito, está no mesmo Espírito. Por isso que Paulo disse para Timóteo, nós andamos nas mesmas pisadas, no mesmo Espírito, no mesmo sentimento. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é estar no mesmo Espírito. João Batista iria se manifestar no mesmo Espírito de Elias. Por isso que ele veio exatamente como Elias, vestido como Elias e brabo como Elias. Amém? E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui estava onde, Jesus? Na profecia, olha lá, Malaquias 4:5. Eis, Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Era antes ou depois? Antes. Então havia uma profecia que Deus disse por boca de Malaquias, que antes do terrível dia do Senhor, Elias iria se manifestar de novo. Mas que Elias? Elias, aquele que morreu antes dessa profecia? Elias? Não, irmão. Era no mesmo Espírito. E ele veio, que foi João Batista, antes do terrível dia do Senhor. Por isso que João Batista apareceu, a voz que clama no deserto, no mesmo Espírito do profeta Elias. Se queres ouvir e dar crédito, disse Jesus, este aí, João Batista, é o Elias que havia de vir antes do terrível dia do Senhor, que aconteceu lá em 70 DC, com a queda do templo, destruição de Jerusalém e o cativeiro
do povo de Deus. Mas a religião lê isso aqui e joga para o apocalipse futuro. Elias vai aparecer. E aí depois que Elias aparecer, aí o mundo vai se acabar, que é o terrível dia do Senhor. Não, ainda não. 5, João 14, 5. Acabou o caminho de João até Jesus. Agora começa o caminho de Jesus até Deus. João era o caminho até Jesus. Jesus agora é o caminho até o Criador, até Deus. Olha lá, João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Pergunta interessante, né? Tomé perguntou a quem? A Jesus, não é isso? Então o caminho até Jesus já estava traçado, porque João Batista já tinha preparado o caminho. Quem apresentou o caminho que era Jesus a Tomé? Quem? João, né, irmão? Porque Israel só conheceu Jesus por causa da mensagem de João, que foi aquele que preparou o caminho. Então Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Maria, Lázaro, todos eles sabiam que era Jesus, porque João Batista apresentou para eles, porque senão ninguém sabia. Nem o próprio João conhecia ele, mas João sabia que aquele que mandou batizar com água, disse sobre aquele que desceu o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito, e é ele que é de fato o caminho até Deus. Então Tomé passou a conhecer o caminho que era Jesus por causa de João. Só que agora Jesus é o caminho até Deus. Mas agora esse caminho é desconhecido. Por que é desconhecido? Porque Jesus estava ali agora falando do Criador. João falou de Jesus. Agora Jesus vai falar de quem? Do Pai, de Deus. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Cadê o caminho? 6. Olha lá, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, senão... Por quê? Porque eu sou até o Pai. Vocês perceberam? Vocês perceberam que vocês não estão no caminho que é Jesus? Como assim, irmão? Irmão. Você não está no caminho até Jesus, que foi João Batista. E você também não está mais nesse caminho que é Jesus de Nazaré, até Deus. Porque quem estava nesse caminho aqui, eram os judeus que estavam seguindo Jesus de Nazaré. Aí... Tomé perguntou: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então agora ele iria manifestar o Pai através deste caminho, desta mensagem que ele iria trazer para o povo. Olha lá, 6,37, João. Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a quem? Porque eu sou o caminho. O Pai deu, antes da fundação do mundo. O Pai determinou. Mas só veio a Jesus, ou só ia até Jesus, que o Pai havia concedido, dado. Se o Pai não desse, as pessoas não se achegariam a Jesus. Só se achegariam a Jesus se o Pai tivesse dado antes da fundação do mundo, ou seja, determinado e escolhido como filho e predestinado em amor. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, virá a mim. E os que vêm a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, não se perde. Mas tem que vir a Jesus, porque Jesus aqui no contexto era o caminho de volta para o Pai. Era um mediador, outra mensagem que nós temos: Jesus não está mais mediando, porque ele já mediou.
Ele era o mediador, ele era o caminho. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Que último dia? Lá em 70, quando o templo caiu, que houve o juízo de Deus sobre Israel. Ele ressuscitou no sentido que nós falamos aqui em off. Ressuscitou no sentido de consciência para com Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 45, João 6,45. Está escrito aonde? Nos profetas. E serão todos ensinados por quem? Por quem? Viu aí? Cadê o pastor que ensina? Cadê o líder religioso para ensinar? Cadê os apóstolos para ensinar? Ou ensinarem? Pelo contrário, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Porque só Deus dá o crescimento. Eu ministro, eu estou plantando nesse sentido de estar ministrando a graça, vem outro e começa a regar, reforça essa mensagem, melhora essa mensagem, aperfeiçoa essa mensagem. Mas só Deus é que dá o crescimento na mente de cada um. Porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas sim aquele que o Pai ensinar. Porque se não aprender de Deus, irmão, do homem não aprende nunca. Pode até aprender na teoria, mas não vive a prática. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então aqueles que ouviram João Batista, que foi enviado por Deus, receberam a mensagem, estavam preparados para receber Jesus. Quando Jesus chegou, eles receberam, porque eles foram ensinados pelo Pai. Jesus estava pregando para uma multidão, a multidão não gostou do sermão, achou duro, deu as costas para Jesus. Os discípulos se incomodaram e disseram, ih rapaz, o sermão foi duro, eles não podem suportar. Jesus ficou preocupado de perder os membros, né? Olhou para eles e disse assim, vocês não querem ir também não? Aí Pedro vai e toma a palavra, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Por que Pedro disse aquilo? Porque Pedro foi ensinado pelo Pai, por Deus. Quem é ensinado pelo homem, não fica com Cristo, fica com a religião. E consagra, e joga óleo, e jejum, e bebê, fica na religião. Quem é ensinado por Deus, não por Elson, por Deus, abraça e recebe a palavra da graça de Deus. Porque foi Deus que ensinou, não foi o homem. Aprendeu de Deus, e é por isso que Jesus disse, vem a mim, porque aprendeu do Pai. Nem aprenderam do próprio Jesus, aprenderam do próprio Pai, por isso que chegaram-se a Jesus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Casa de Deus somos nós, não é mais templo, nunca foi. Jesus, no seu sangue, Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Irmão Elcio, o que é esse novo e vivo caminho? A graça. Porque quando Ele falou aqui, quando Ele falou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele estava falando quando estava cumprindo o ministério terreno. Então esse caminho aqui era apenas para os judeus, para aquele povo que andou com ele. Mas quando ele inaugurou um novo e vivo caminho no seu sangue, por boca de Paulo, ele começa a trazer uma mensagem nova, onde os gentios agora participam desta graça.
Mas este novo e vivo caminho que ele consagrou ainda está vigorando? Ainda está sendo trilhado? Não e sim. Quem não aprendeu o Evangelho da Graça precisa entender esse caminho. Quem já compreendeu o Evangelho da Graça sabe que já passou por esse caminho, porque já chegamos ao Pai. Porque Jesus é o caminho até ao Pai. Você não está mais vivendo o novo e vivo caminho lá do primeiro século, quando ele estabeleceu na cruz. Você já está agora na plenitude da graça, onde o Filho entregou o reino ao Pai, ou seja, chegou no fim do caminho, e Deus agora é tudo em todos. Amém? Olha lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que foi Jesus de Nazaré. Olha aí, 2 Coríntios 5,19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, significa que era o caminho para Deus. Cristo era o caminho para Deus. Porque Deus estava em Cristo, e Cristo estava anunciando o Pai. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 16. Olha aí. E reconciliasse ambos com Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Reconciliar com quem? Com Deus. Então, João foi o caminho até Jesus, e Jesus foi o caminho até Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. 17. E, vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, judeus e gentios. 18 e 19. Porque, por ele, por Jesus, ambos temos acesso a quem? Ao Pai em um. A pergunta é, você tem acesso ao Pai pelo Espírito ou não tem? Se não tivesse, Jesus ainda era o caminho. Como já tem acesso ao Pai pelo Espírito, Jesus não é mais o caminho. Porque o caminho era até chegar em algum lugar. Abrir uma estrada aqui, essa estrada, esse caminho, dá lá naquela cidade que você quer chegar. Seu objetivo é chegar naquela cidade. Tem um caminho, você vai seguir aquele caminho. Chegou, pronto. Ah, irmão, mas você chegou naquela cidade e o caminho não acabou. Não acabou porque você já conhece. Mas você não conhecia até chegar lá. Então Jesus era o caminho até Deus. Nós já estamos no Criador. Pelo quê? Pelo Espírito. Porque se eu digo que Jesus ainda é o caminho, Jesus de Nazaré ainda tinha que estar na terra. Mas como ele não está mais, ele já cumpriu o seu propósito terreno, cumpriu o seu ministério, como João também cumpriu o dele. Amém? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês não estão peregrinando. O que é peregrinar? É andar em um caminho. Você passa aí nas vias aí, né? Você vê aquele povo peregrinando, né? Andando ali e tal. Vai para onde? Nem sabe para onde vai. São os peregrinos, né? Nós não estamos peregrinando, tentando chegar em algum lugar. Nós já chegamos. Pela obra de Cristo, pelo caminho que Ele estabeleceu. Aquele povo que andou nele já chegou. E nós já nascemos totalmente ligados ao Pai
Pelo Espírito, porque o Senhor é o Espírito. Assim, já não sois estrangeiros. Você não é estrangeiro diante de Deus. Você não é estranho. Você não pertence a outra pátria. Você pertence à pátria celestial. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de quem? De Deus. Isso aí. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, sobre essa mensagem que você aprendeu, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a pedra principal. 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a quem? Ao Senhor. Você é santuário dedicado ao Senhor, morada do Senhor. 22, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no... Vós aqui não inclui você, vós aqui é o povo a quem Paulo falava. Vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Nós sabemos hoje que Deus habita em nós pelo Espírito. 1 Coríntios 15, 28. Para encerrar com chave de ouro, temos esse outro versículo, mostrando claramente que o caminho até Jesus foi João Batista e o caminho até Deus foi Jesus Cristo. E acabou, porque você não está mais no caminho, porque você já está ligado no Pai. Olha aí. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem recebe? Deus é tudo em todos. Você não está mais no caminho, porque você já chegou no objetivo que é Deus, tudo em todos. E aí sim, encerramos aqui, Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Deus está em todos os filhos, porque o caminho já finalizou e você agora está completo, perfeito no Criador, no Pai das luzes. Que você seja ricamente edificado, que você cresça nesta graça e que você esteja se alimentando a cada dia, que você entenda que você não está trilhando um caminho mais, você já chegou no objetivo final, que é estar com Deus, com o Criador. Irmão, mas e quando eu morrer? Querido, quando Deus olha para você, Ele não vê mais morte. Se você falar no sentido biológico, isso é coisa de homem. Deus não vê você biologicamente falando. Biologicamente falando, todos nós um dia vamos deixar de existir. Mas espiritualmente falando, todos nós somos filhos amados de Deus e somos eternos e estamos totalmente ligados ao Criador de todas as coisas. Glória a Deus!